Fala, seus milionários, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Papo Milionário a gente trouxe uma pessoa extraordinária. E a gente sabe que milhões de pessoas têm um amor muito grande por pet. E ela que é especialista em pets, em cuidar de pets, né? E ela que é CEO, proprietária da Fórmula Animal, e ela vem aqui dar vários insights para vocês que querem conhecer um pouco sobre como cuidar do seu pet. Mas antes de eu apresentar essa pessoa, não deixe de curtir, não deixe de comentar, porque vocês vão estar ajudando também o canal, mas também contribuindo para outras pessoas possam aprender mais sobre esse conteúdo que será passado aqui para vocês, tá? E ela é Marcela. Marcela, é uma honra te ter por aqui. Prazer. E Marcela, fala um pouco de você. Quem é a Marcela? Vamos lá. Atribuir, né, tanto qualidade quanto defeito para nós mesmos, não é uma coisa fácil. Mas, vamos lá. A Marcela é uma mulher, mas que não perdeu a essência, que não perdeu os sonhos de uma menina, né? Eu costumo falar que eu sou muito sonhadora. E eu tenho uma fé muito grande num Deus que realiza sonhos. Então, a Marcela é uma mulher que corre atrás dos sonhos, que ela entende que o impossível é questão de ponto de vista, e que eu falo que eu sou filha de um pai que é especialista em fazer o impossível. Então, a Marcela é uma mulher que ama a família, que ama seus amigos, que ama sua profissão, suas profissões, que a Marcela também tem multifaces, e que, através desse amor, né, que eu entendo que transborda, foi que a gente surgiu com a fórmula, né? Que é esse amor que transborda e que a gente sente vontade de ajudar o próximo. Então, a Fórmula Animal, pra gente, é a extensão desse amor. Marcela, qual é o erro comum que o tutor tem, às vezes, quando vai cuidar do animal? Assim, até falando como mãe de pet, né? Eu já fui mãe de um pet muito pequeno, agora sou mãe de outro pet muito pequeno. Então, a gente enfrenta, né, particularidades, porque são dosagens que a gente precisa administrar de forma assertiva. Tem a questão que antes, né, da manipulação, as medicações elas vinham em formatos muito específicos, comprimidos. Então, às vezes, você conseguir fazer com que o pet tome um comprimido, fazer com que ele consiga ingerir a medicação é muito difícil. Então, isso faz com que o tratamento, às vezes, não tenha a eficácia que precisa, né? Então, eu entendo, compartilhando aqui a dores dos meus tutores, que a gente conversa muito, troca muito, é realmente a dificuldade da administração e fazer com que aquele tratamento tenha um sucesso. E qual conselho você daria, Marcela, para tutores que muitas das vezes querem medicar sem um auxílio? Assim, nós entendemos, nós da Fórmula Animal, né, entendemos que o médico veterinário, ele é essencial para o sucesso do tratamento. Ter um médico veterinário de confiança, para ele poder fazer a anamnese correta daquele pet, entender qual é a real necessidade dele, qual é o real medicamento, qual é a dosagem correta, para que você consiga ter um sucesso no tratamento, né, e fazer com que seu pet fique bem e possa viver muitos anos levando alegria para a família. Marcela, a Fórmula Animal tem algum diferencial, tem algum segredo? Está se destacando tanto dentro desse mercado? Fala pra gente. Olha, eu falo que o segredo da Fórmula Animal é a empatia e a extensão do amor que nós levamos para os médicos veterinários e para os nossos tutores. Nós entendemos que vender medicação é muito fácil. Você consegue vender remédio, é simples, né? Porque doença é uma coisa que tanto para o ser humano quanto para o pet, que está aí, acontece. Só que eu entendo que a fórmula é muito mais do que vender remédio. A Fórmula Animal, ela entrega amor, ela entrega carinho, ela entrega personalização, ela entrega empatia. E a gente procura levar isso para os tutores nos mínimos detalhes.
Porque a gente entende que muitos estão ali por trás das telas, né? Que normalmente a gente atende muito pelo WhatsApp, com uma dor, uma preocupação. Quando eles procuram a gente, eles estão com uma preocupação com um ente muito querido, né? Que nós temos os nossos pets, amamos. E quando eles não estão bem, a gente fica muito preocupado. Então, a gente tenta, através da nossa medicação, levar um afago, levar esperança, né? E quando a gente recebe essa troca do tutor, que ele depois chama a gente, fala que deu certo, fala que melhorou, nossa, isso pra gente não tem preço. Então, hoje o nosso grande diferencial é entregar amor, carinho e personalização. Você falou assim de dor. Você sente, Marcela, que o seu trabalho alivia essa dor? Muitas das vezes do tutor que às vezes encontra um pet muito adoecido. Sim. Aí ele se sente sem esperança. Sim, sim. A gente recebe, às vezes, muitas ligações, né, de tutores desesperados. E eu entendo que a Fórmula Animal, a nossa entrega para a Fórmula, tem sido uma cura para a nossa alma. Porque a gente consegue levar um diferencial, levar algo a mais para a vida dos tutores, né? Quando a gente entrega a medicação, que ela foi prescrita pelo veterinário, e a gente consegue, parceria com o veterinário, acompanhar aquele tutor, e a gente faz aquele triângulo ali, o veterinário em parceria com a gente, dizendo o desenvolvimento do pet, a gente readequando, se for preciso, a medicação, até a gente chegar num ponto ótimo para poder aquele pet reagir, né? E quando a gente recebe aquele feedback de, olha, ele estava moadinho, agora ele já está brincando. Então, assim, é uma cura. E eu costumo falar que é cura pro pet, pra família e pra gente. Então, é algo que no final, você chega no final do dia com aquela sensação de missão cumprida. E é, assim, extraordinário você ver, assim, o resultado, né? Pra felicidade de que tá tendo melhoras e tudo mais. Sim. E essa questão que a gente gostaria de saber também da dificuldade dos tutores, muitas das vezes, para aplicar medicações. Sim, porque o que acontece? A medicação, durante muito tempo, ela era disponibilizada de uma forma única, né? E a maioria das fórmulas eram em comprimidos, formas, né? E hoje a gente consegue, através das fórmulas da manipulação veterinária, trazer uma variedade muito grande de ativos que são muito eficientes, né? Que a gente consegue ver comprovadamente que trazem melhoria para os animais e conseguimos oferecer formas terapêuticas que conseguem ser administradas com mais facilidade. Então, hoje, eu vou te dar um exemplo. A gente consegue fazer petiscos, né, com sabores. Então, sabor de doce de leite condensado, de picanha, de frango, de queijo. E naquele petisco a gente consegue colocar medicação. Então, quando o tutor oferece para o filhote dele, ele nem percebe que está tomando remédio. Às vezes é difícil administrar porque eles ficam, né, eu tiro pelo meu, fica lá pedindo, querendo mais. O meu, se eu deixar o pote 2 segundos na mesa para virar e voltar, ele está subindo na mesa porque para ele não é suficiente, ele quer mais. Né? Então, assim, é saboroso. Para os gatos, a gente consegue fazer pastas orais, que são semelhantes a churus. E a gente consegue colocar sabor de salmão, de frango. E ali vai a dosagem correta, um aplicador. E o tutor consegue administrar de forma... Então, assim, o estresse, aquele estresse do momento de dar a medicação, vira um momento de prazer, né? Então, assim, a gente tem trazido muitas facilidades, né? A Fórmula Animal, ela é uma franquia em que ela tem... como um dos princípios dela é estar o tempo todo estudando, procurando solução, trazendo ativos novos, soluções eficientes para os tutores. Então, isso assim faz com que eu me apaixone cada dia mais pela Fórmula Animal. A gente gostaria de saber também, o tamanho do comprimido, ele pode dificultar na hora do animal ingerir? Sim, sim. Comprimidos muito grandes, né? Quando as pessoas compram, às vezes tem que ficar partindo em 4, partindo em 5, e isso dificulta, né, na hora do pet
ele tomar o comprimido. Então, por isso que a manipulação a gente consegue fazer em cápsulas. A gente consegue fazer em cápsulas menores. Então, nós temos microcápsulas. E além das formas em que a gente tem, que é petisco, suspensão, que é tipo um xarope, que você consegue colocar um sabor também, e com a seringa no PET, as pastas orais. Então, assim, muitas formas diferentes da gente administrar. Então, não precisa mais ficar partindo, cortando, né, para adequar a dose. Muitas vezes, AD meio comprimido. Então, a gente não precisa, a gente consegue adequar a dose. Então, hoje, assim, a manipulação veterinária, ela vem trazendo muitas soluções. Facilidades, muitas né? facilidades. Principalmente para filhotes e animais mais velhos, né? Sim. Que tem já uma dificuldade maior. Sim. O filhote, ele tem a dificuldade das dosagens serem muito pequenas, às vezes serem miligramas, né? Então, a gente consegue adequar de forma que ele receba a dosagem correta. E os idosos, muitas vezes, né? Nossos amiguinhos já estão sem os dentes, então às vezes precisa de uma suspensão, precisa de uma facilidade para ingerir a medicação. Então a gente consegue personalizar, né? A gente consegue dar essa atenção ao tutor, conversar com ele, entender a dor dele, né? Muito mais que passar um orçamento ali, a gente entende a dor dele para poder levar essa solução para ele. Marcela, a gente gostaria de saber o que é exatamente a farmácia veterinária? A farmácia veterinária, qual é a diferença, né? Hoje, nós entendemos que a farmácia de manipulação veterinária, que é exclusiva para animais, nós conseguimos trazer diferenciais em que se adequam ao organismo do animal, né? Para o animal, a medicação tem um recipiente adequado, ela tem um veículo adequado. Então, a gente entende que o ganho que a farmácia veterinária tem é justamente você conseguir adequar a medicação para que a disponibilidade no organismo dos animais ela seja 100%, né? Porque, às vezes, quando a gente dá um remédio humano para o animal, a biodisponibilidade daquela medicação no organismo dele não vai ser adequada. E na farmácia de manipulação veterinária, há todo um estudo para que essa medicação ela seja personalizada para os animais. E tem alguma diferença, Marcela, entre o remédio comum, tradicional, e o manipulado? Não tem diferença, né? Se você tem um médico veterinário de confiança, se você tem uma farmácia de manipulação, fórmula animal, da sua confiança, não tem diferença, né? Já teve muito preconceito, eu mesma, né? Antes de trabalhar com manipulação veterinária, já tive esse preconceito, até estudar, até entender que quando você tem uma farmácia veterinária de confiança, em que ela compra ativos no local de confiança, em que ela estuda o laudo que ela recebe, que ela tem padrão de qualidade. Hoje, dentro da fórmula, nós temos um padrão de qualidade muito rigoroso, né? Desde a chegada do medicamento, em que a gente recebe o laudo, em que a gente estuda, em que a gente verifica se precisa ter um fator de correção. O que é um fator de correção? É a disponibilidade do ativo dentro daquela quantidade de ativo que você recebe. Então, eu preciso estudar se a disponibilidade dela está 100%. Se não tiver, eu preciso corrigir para que o meu tutor receba a medicação correta. Então, a gente tem a pesagem monitorada, que é uma pesagem controlada por computadores para que a quantidade de medicação que precisa ir naquela cápsula vai da forma correta. A gente tem o setor de qualidade final, que ele pesa cada cápsula, pesa cada petisco para saber se eles estão com a quantidade de medicação correta. Então, quando você tem uma farmácia de manipulação que é da sua confiança, não há diferença nenhuma. Bem pelo contrário, você só tem vantagens por poder personalizar aquela medicação. E tem situações, Marcela, que muitas vezes algum remédio precisa se transformar em líquido, alguma coisa desse tipo? Sim, existem medicações, não em líquido exatamente. Nós temos medicações, né, pegando o gancho do que você falou. Existem medicações que elas precisam ser disponibilizadas em alguns veículos. Então, nós temos medicações que ela disponibilizada em suspensão, que é o líquido, a biodisponibilidade dela é muito maior, né? Vamos dizer, o aproveitamento no organismo é muito melhor.
Existem medicações que a gente precisa dispensar em cápsula gastroresistente, que são medicações que elas precisam passar pelo estômago e chegar até o intestino. Então, eu tenho uma cápsula especial que ela precisa, a medicação precisa ser colocada dentro dela. Então, assim, todo esse estudo, né, é resultado de anos que a Fórmula Animal tem no mercado, de uma equipe de qualidade, de estudo, são farmacêuticos, veterinários, que chegam à conclusão de como que esse ativo precisa ser disponibilizado. Então, nem todos os ativos podem ir em petisco, nem todos podem ir em suspensão, e vice-versa. Né? Então, até isso nós aconselhamos o médico veterinário, nós aconselhamos o tutor para que ele tenha, no final, um tratamento 100%. E, Marcela, questão também de os animais menores, eles têm doses menores também? É questão do peso? Do peso. Tem sim, isso? Sim, a maioria dos ativos, elas são prescritas por peso, né? Então, hoje a Fórmula Animal, ela tem um espaço veterinário, que é um espaço na internet, em que o médico veterinário, ele se cadastra, e dentro do espaço veterinário, ele consegue consultar muitos ativos, ele consegue consultar doenças, comorbidades, e através da comorbidade ele consegue... ele entra lá e tem indicações de fórmulas. Então, assim, o espaço veterinário eu sempre indico, eu sou apaixonada por ele. É uma ferramenta que a Fórmula Animal disponibiliza para os médicos veterinários para que eles possam entrar lá e ter mais sucesso na prescrição dele. Então, ele consegue consultar, ele consegue tirar dúvidas e ali dentro, né, ele explica qual medicação é por quilo e qual medicação é por dose. Então, varia de ativo para ativo. É a questão também, o medicamento em si, ele, de alguma forma, ele aumenta a qualidade de vida do animal, né? Assim, sim. Utilizando da maneira certa, né? Sim, nós estamos assim, hoje, né, a Fórmula Animal entende que a educação, né, o esclarecimento, ele é libertador, porque a mentalidade hoje já está mudando. Antigamente, o pet, ele não fazia parte da família. Hoje, o pet, ele faz parte da família, ele é nosso filho. Eu falo porque o meu Scooby é o meu filho, né? E nós queremos que eles vivam mais tempo conosco, carinho. Então, hoje, o que a gente tem levado para o mercado é que o seu pet precisa de medicina preventiva. Né? Não é só corretiva, não é só quando estar doente. Então, se você tem um médico veterinário de confiança, que ele vai acompanhando o seu pet, hoje tem inúmeros ativos, inúmeros condroprotetores, né? Trava-língua, no mercado, que conseguem prevenir um problema de articulação, conseguem prevenir problemas de imunidade, conseguem prevenir problemas na visão. Então, se você já faz um acompanhamento e consegue tomar essas medicações preventivas, né? Como eu dei um spoiler, nós estamos com a linha Conviver, que é uma linha que nós estamos lançando essa semana. E a linha Conviver é uma linha de qualidade de vida, né? Então, tem para imunidade, tem para animais que são mais agitados, tem para proteção de pele, de pelo, de ossos. Então, é uma linha que traz qualidade de vida para o seu pet. Para quando ele chegar na velhice, né, ele poder ser um velhinho saudável, ativo. Então, hoje em dia, a gente tem indicado muito, educado muito os tutores a saberem que isso existe, porque tem muita gente que nem sabe que existe, né? Então, a gente tem trazido para o mercado, esclarecendo que a gente pode, sim, fazer uma medicina preventiva com nossos filhotes. O que você me diz, Marcela, das doenças crônicas, com medicações e tudo, dá para ter uma vida melhor do pet? Sim, né? Eu vou bater mais uma vez na mesma tecla, porque assim, é muito importante você ter o seu veterinário de confiança. Existem doenças, sim, que são crônicas. Nós fizemos uma campanha até ano passado que falava: o seu pet sente dor. Né? O seu pet também sente dor. Então, às vezes, nós olhamos, vemos eles um pouco mais quietos, mais tristinhos, e às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Então, existem doenças crônicas que elas precisam ser tratadas de forma... tem que ser rápido. Porque quando a gente trata
de forma tardia, às vezes a gente prejudica o tratamento. Então, se você está percebendo que seu pet já não está tão brincalhão, que ele já não está tão animado igual é habitual, leva ele no veterinário, faz aquela consulta preventiva, né? Porque às vezes ali você vai descobrir algo que você vai tratar preventivamente e ali você já dá qualidade de vida para ele. E eu vejo assim que o animal tem que ter um cuidado até maior do que a gente mesmo, porque o ser humano, quando está doente, ele conversa, ele fala, né? Nossa, eu tô passando mal. Já o pet, ele demonstra de uma forma das suas ações ali, né? E por isso tem que ter essa atenção também. Sim, é o cuidado, né? É o cuidado, é o amor. Hoje a gente tem visto, né? Tá sendo muito abordado o tema de maus tratos. E isso é lastimável, né? Eu não gosto nem de pensar muito, porque isso me deixa muito triste. Porque os pets são almas, assim, puríssimas, são... enfim. E você dar essa atenção ao seu pet, né? Ter esse olhar de cuidado uma prevenção, um amor, né? Então, é importante a gente estar sempre observando. Eles falam com a gente, né? Eles podem não falar verbalmente, mas eles falam. O meu, quando ele quer brincar, ele vem na minha pata e eu já sei o que ele quer, ele já está sinalizando, né? O meu, quando quer água gelada, gente, acreditem se puder. Ele pede água gelada, a gente sabe que ele está querendo. Então, assim, quando a gente tem essa interação, a gente entende eles, aquele olhar, quando ele me olha, que eu sei que ele não tá bem, eu já falo, Scooby, vem aqui, o que você tem? Fala com a mamãe. Então, assim, a gente realmente tem esse olhar para eles, né? E eu sou suspeita, eu sou apaixonada. Vocês da Fórmula Animal, como que vocês trabalham com as parcerias? Sim, os veterinários, né? Sim, nós temos os nossos veterinários, nós visitamos eles, né? Sempre levando para eles materiais que a gente entende qual é a melhor parceria que a gente pode ter com o veterinário. Fazer com que o tratamento dele tenha sucesso. Porque eu entendo que quando o veterinário ele recebe um tutor, né, com um animal doente ou buscando uma prevenção, enfim, ele gosta de ouvir que a medicação deu certo, ele gosta de ouvir que houve sucesso na medicação, que houve sucesso no tratamento. Então, a nossa maior parceria, né, eu falo, que a gente tem de melhor para oferecer para o veterinário é esse sucesso no tratamento dele, seja ouvindo ele para poder disponibilizar uma forma terapêutica mais indicada, né? Nós temos os nossos médicos de silvestres, que têm as peculiaridades dos pets muito pequenininhos, então a gente trabalhar junto com eles para ouvir. Tem um doutor que eu estou devendo para ele, soluções, né? A gente buscar soluções para poder entregar o melhor para o pet dele. Então, essa é a nossa maior parceria. Nós estarmos disponíveis para poder ouvir, achar solução, entregar resultado. Estamos sempre perto deles. Nós temos uma visitadora, ela vai até os veterinários para tirar dúvida, para levar novos materiais. Nós temos campanhas que a gente lança mensalmente com ativos novos que a gente vai buscando no mercado, vai estudando. Então, assim, o médico veterinário, eu falo que ele é o nosso maior ajudador. Né? Porque a gente precisa entender a necessidade dele e a gente precisa buscar solução para ajudar ele. Então, é uma parceria, né? É uma mão de via dupla. E aquela questão que muitas das vezes as pessoas eles têm essa dificuldade de poder cuidar do seu pet mais rápido, né? Demora para tratar ele. O que você me diz sobre os tutores, né, que demoram muito para tratar um animal? Não, o que a gente sempre fala de alerta, né? O tutor precisar estar sempre observando sinais. Que o pet, ele fala sim, eu falo, ele não é verbal, mas ele demonstra quando ele não está bem, né? E procurar assistência o mais rápido possível para poder fazer uma medicação preventiva e não uma medicação tardia. E o que você percebe, Marcela,
sobre essas mudanças que hoje tem dentro do mercado pet. Melhorou muito? Melhorou. Assim, eu tive, né, o Choquito, que foi o meu primeiro pet, que ficou comigo 14 anos, bravo, mas era nosso xodó. E, assim, ele era muito pequeno, ele tinha 1,5 kg, e a gente percebia, né, que a gente ainda não tinha fórmula animal, e a gente percebia que tudo para ele era mais difícil, né? E ele era depois ele se tornou um velhinho, com problema de coluna, com problema de visão, e nós não tínhamos a quantidade de recursos que nós temos hoje. Hoje o mercado pet é um mercado posicionado, sabe? Hoje nós temos médicos veterinários ótimos, oftalmos, ótimos dermatos, ótimos endócrinos, ótimos ortopedistas, né? E assim, hoje é um mercado posicionado. Hoje a gente consegue procurar recursos específicos para as comorbidades dos nossos pets. E é um mercado agora especializado, né? E eu acho que a gente tem que dar valor a isso, sabe? Aqui foi até bom você tocar nesse assunto, porque eu levanto a bandeira de nós darmos sim valor aos nossos médicos veterinários especializados. Eles estudam, eles fazem a residência deles e se especializam. Eles vão atrás de especializar em oftalmo, em endócrino, em ortopedia. E assim, hoje nós temos parceiros que eu tenho orgulho de falar, que são parceiros da Fórmula Animal, porque são médicos especializados que trazem soluções que a gente vê que o tutor chega lá com o pet, às vezes, muito doente. E muitas vezes eles nos ligam: Marcela, a gente precisa de tal medicação, a gente personaliza, a gente corre atrás, a gente está junto, e daqui a pouco ele manda foto daquele pet em pé, brincando. Então, assim, nós precisamos valorizar sim esse mercado. É um mercado que hoje está muito profissionalizado, né? E eu acho que às vezes ainda falta esse olhar. Falta esse olhar. A gente precisa abrir o olhar para o mercado pet, para os médicos veterinários. Você falou aí de posicionamento, e a gente gostaria de saber também o que a Fórmula Animal entrega além de medicamentos. A Fórmula Animal, além de medicamento, ela entrega personalização, amor e carinho, né? Como eu falei anteriormente, eu entendo que vender medicação é fácil. Mas a Fórmula Animal, ela entrega um diferencial. Qual é o diferencial? Ela busca o sucesso para a prescrição daquele médico veterinário. Então, ela procura formas de fazer que aquela medicação tenha sucesso. Seria muito fácil. A gente abrir o WhatsApp, atender, vender e foi, né? Mas não. A gente gosta de saber se teve sucesso, a gente acompanha. Se é remédio de uso contínuo, a gente está chamando o tutor ali, a gente está lembrando ele que está próximo de vencer. E muitos deles falam: ai, meu Deus, a minha vida é corrida, eu quase que esqueço. E a gente sabe que é isso mesmo, que a vida é corrida, todos nós temos. Então, a gente acha importante demonstrar esse cuidado, esse carinho. O tutor entender que ele faz parte da nossa família Fórmula Animal, que ele faz parte da nossa manada, né? Eu falo manada porque é um elefante. Tem um dia que eu falei manada, tutora. Ué, mas por que manada? Porque a nossa logo é um elefante. Então, a gente fala que é a nossa família manada. Então, ele entender que ele faz parte disso. Então, que o carinho, o cuidado que a gente tem com ele é um cuidado familiar, né? Ele não é mais simplesmente um cliente. E nós temos esses tutores que estão com a gente desde o início, desde a abertura, né? E que a gente ama, que a gente cuida, que leva os pets lá pra gente ver, pra estar com a gente. Então, a Fórmula Animal, ela entrega isso. O propósito da Fórmula Animal é trazer bem-estar para toda a família. E vocês ajudam os tutores, por exemplo, a entenderem como que é administrações dos medicamentos, essas coisas? Sim, ajudamos. Temos vídeos, né? A gente sabe que às vezes de início administrar a cápsula e os petiscos é um pouco mais fácil, porque eles vão por doses, vai escrito no rótulo, né? Os rótulos lindos que a gente tem todo cuidado em fazer. Mas, se precisar, vai ligar e a gente vai tirar dúvida, né? E tem a pastoral, que aí já tem um aplicador, que às vezes é um pouquinho mais complicado, e a gente faz vídeo, mostra como faz. Então, assim, isso aí, hoje a equipe que a Fórmula Animal tem é uma equipe especializada. Então, é uma equipe especializada para poder atender as necessidades, dúvidas, né? Acolher o tutor e entender ali o que ele precisa.
Chega a ponto de, por exemplo, vocês acompanharem essas questões de medicação e tudo, depende? Não, Ou não? não. A medicação, assim, é acompanhada pelo médico veterinário. Pelo médico veterinário, médico veterinário, né? isso. A parte de vocês só é farmacêutica, né? Só é farmacêutico, só é manipular. E assim, cada caso é individual quando vocês pensam em questões de medicamentos? Sim. Tem uma personalização ali? Tem, não tem jeito. Tem personalização, né? Cada caso é um caso. Claro que a anamnese, ela passa primeiro pelo médico veterinário. Ele primeiro entende qual é o caso daquele pet. Mas, assim, a gente trabalha em conjunto com ele, né? Então, por isso que a gente sempre enfatiza a personalização. A personalização, entender qual é a necessidade daquele paciente, entender qual... Então, assim, junto com o médico veterinário, a gente consegue levar uma solução ideal. Nós tivemos um caso aí não tem muito tempo, do Oreo, eu posso falar o nome publicamente, porque, né, ele está até no nosso Instagram, que ele foi um cachorrinho recuperado, ele foi adotado por um médico veterinário, e ele já estava buscando um tratamento para ele estava com o rosto, né, muito machucado, já vinha procurando, fazendo várias tentativas de tratamento para ele, que não obtinha sucesso. E aí, eu fui junto com a equipe de desenvolvimento, entender junto com o médico veterinário qual era o problema, entendemos qual era a dificuldade, fizemos a fórmula, enviamos, e o resultado está lá no nosso Instagram. Foi sensacional. E assim, não tem preço que pague isso, né? A gente entender que esse diferencial que a gente entrega traz resultado, né? Então, é isso. É esse sentimento que vocês querem que todos os clientes tenham quando entram ali na fórmula animal? Sim, sim. Hoje nós recebemos um cliente, antes de vir para cá, que quando ele entrou lá, ele falou assim, nossa, eu me sinto tão bem quando eu venho aqui. Eu poderia mandar entregar, mas eu gosto de vir aqui. E assim, isso não tem preço, porque a gente entende que o nosso propósito está sendo alcançado, né? A gente entende que o nosso propósito de acolher não só o pet, mas o tutor, a gente está alcançando esse objetivo de levar carinho, de levar amor, e que as pessoas estão sentindo isso transbordar, né? Porque, assim, eu sempre falo com a minha equipe, eu tenho um amor muito grande pela minha equipe, né? Um carinho muito grande, e eu falo isso para eles. Quando a gente consegue isso, a gente não consegue fingir. Então, se um local não está trabalhando bem, não vai bem da porta para dentro, você não vai conseguir fazer que da porta para fora isso transborde, né? E quando a gente consegue fazer que da porta para dentro as coisas aconteçam, a gente consegue transbordar isso de uma forma muito natural. E a gente fica feliz quando a gente tem esses feedbacks muito positivos, porque eu entendo que a gente está conseguindo fazer da Fórmula Animal Vitória, né, o que a gente sonhou, que a gente está conseguindo transbordar esse amor que a gente tem pelos pets, pelos tutores, pelos médicos veterinários, com o carinho que a gente tem com eles, com o tratamento que a gente tem com eles. Então, cada vez que a gente recebe um feedback desse, a gente entende que a gente está alcançando esse propósito, né? Que é trazer as pessoas para perto da gente, transbordar amor, porque amor cura, né? Amor cura. E verdade. A gente conseguir transbordar isso e fazer com que as pessoas ao nosso redor possam ser curadas, possam ser tratadas, os pets também. Então, a Fórmula Animal falou que a gente tem um propósito que vai muito, muito além da medicação. E falando em propósito, qual é o motivo do seu real propósito, Marcela? Assim, o meu real propósito com a fórmula, né, é poder entregar, né, o melhor da Marcela. Quem me conhece sabe que a Marcela é multitarefas, né? Hoje eu continuo trabalhando na minha profissão anterior, que eu amo também. Hoje faço farmácia, né? Estou me formando em farmácia para poder entregar esse melhor. Então, assim, a Marcela, ela não sabe ser pela metade, né? A Marcela, ela é muito exigente com ela mesma. Eu procuro sempre o melhor. Eu não sei entregar meia boca, assim como dizem, né? Então, eu preciso entregar o melhor. Então, quando a gente
sonhou com a fórmula, vislumbrou a fórmula, né? Fomos motivados, e eu preciso dar crédito a ele, por meu tio, que ele já era franqueado da Fórmula Animal há muitos anos, e quando eu falei para ele, né, eu tava sentindo um vazio, né? Tinha alguma coisa ali que estava faltando que eu não sabia o que era. E eu tive com ele nas Fórmulas Animal que ele tem no Rio de Janeiro, e que eu me apaixonei por isso tudo. Parece que encaixou uma pecinha que estava faltando. Então, assim, me dá muito trabalho, é muita correria, né? Quem é mulher sabe, a gente é multitarefas, é filho, é marido, é casa, aí eu tenho 2 empregos, eu faço faculdade. Então, assim, é muita coisa envolvida. Mas eu chego no final do dia cansada fisicamente, mas chego feliz, né? Eu chego realizada. E, assim, todo mundo fala, nossa, quando você fala da farmácia, transborda. É porque realmente é isso, a farmácia, ela me transborda. Então, quando eu tô com as pessoas e eu consigo falar da farmácia, explicar o que é, eu falo que se todo mundo conhecesse a Marcela e soubesse quem é a Marcela, compraria comigo. Aí todo mundo morre de rir, mas eu falo, é isso, porque se as pessoas que conhecem a Marcela a fundo, sabem que a Marcela vai te entregar o melhor. E vai ser em tudo, né? E ali na Fórmula Animal não é diferente. Eu quero entregar o melhor, então seja no detalhe da embalagem, em tudo, do mimo, do falar, do tratar, né? Então, assim, é isso. É bacana, porque o propósito, quando ele move de tal maneira a gente que a gente está disposto a sempre entregar o melhor. Sempre entregar o melhor. Né? E as pessoas que estão à volta sentem isso, isso é muito extraordinário. A gente vamos entrar numa parte agora das perguntas rápidas. E aí você vai escolher uma dessas perguntas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pet é animal ou família, Marcela? Família. Família. Por que família? Porque eu entendo que o pet, ele tem sentimento, né? O pet, e quando eu falo pet, tá, gente? Eu não tô falando cachorro e gato somente, não. Depois que eu entrei para a Fórmula Animal, que eu tive a oportunidade de conviver com várias áreas diferentes, eu fiquei muito emocionada, porque quando eu falo pet, eu estou falando de todos os pets, né? Eu tive a oportunidade de sentir, porque eu até reparo de falar, que os pets que antigamente pareciam animais, não, eles são pets, eles interagem, eles sentem, eles enxergam a gente, sabe? Eu tive a oportunidade na minha própria família de ver pessoas com pets, que era a Zara, era uma porquinha da Índia. Agora a gente tem as calopsitas e a gente tem... Então, assim, no zoológico são os macaquinhos, são as onças, né? Eu ver a onça interagindo. Gente, aquilo ali para mim foi emocionante. Então, é pet, não tem como. É impossível falar diferente. Cuidar é obrigação ou é amor? Escolha uma. Nossa. Cuidar é amor. Embora eu entenda que a lei obriga. Mas cuidar é amor. Eu entendo que cuidado é amor. Remédio difícil ou tratamento adaptado? Tratamento adaptado. Demorei a captar, hein? Empreender ou desistir? Empreender. Eu falo que por trás de todo CNPJ tem um CPF batalhador. Né? Por trás de todo CNPJ tem um CPF ali que batalha muito. Empreender não é fácil, mas empreender. Amor por pet ou negócio? Amor por pet. Não tem como. Se puder juntar os dois é melhor, mas o amor por pet é negociável. Farmácia ou propósito? Propósito. Por que propósito? Porque é o que eu falo, vender é fácil. Ter uma farmácia e vender, a doença tá aí, né? Pra gente, pros pets. Mas o propósito é inegociável. Quando a gente tem um propósito, a gente não negocia ele. E quando a gente tem um propósito de levar bem-estar, levar o melhor, levar qualidade, isso é inegociável. Persistência ou talento? Persistência. Talento, ele ajuda, né?
Mas eu entendo que a persistência, ela leva, sim, à perfeição. Coragem ou medo? Coragem. Marcela não tem como falar em medo. A Marcela, assim, ela sente medo, mas ela vai com medo mesmo. Então, eu acho que quando a gente sente medo, vai com medo mesmo, nós nos tornamos corajosos. Missão ou profissão? Missão. Por que você acha que é missão? Missão. Eu entendo que quando a gente tem uma profissão, muitas vezes você vai fazer... Superficial? Porque é a sua profissão. Né? Me estudei para aquilo, me formei. Mas quando você tem uma missão, você busca. Eu nunca fui farmacêutica. Né? E para cumprir a minha missão, eu tô estudando, eu tô me profissionalizando. Então, nem sempre a profissão, às vezes, é a do momento que você tem. Não me entendam mal, tá, gente? Porque a minha profissão dos meus últimos 20 anos, quem me conhece sabe que eu amo de paixão. Mas eu entendo que a missão, ela fala mais alto que a profissão. A missão fala mais alto que a profissão. A missão, eu entendo que, muitas vezes, ela é dada por Deus. Né? E como eu falo, já falei, eu acredito que eu tenho uma fé muito grande. Então, tudo que antes de fazer, eu entrego nas mãos de Deus. E peço a Deus que Ele conduza. Então, muitas vezes, a gente vai ao desencontro da profissão. Mas a gente vai ao encontro da missão. Agora, a gente gostaria de saber também o que os pets ensinam para os seres humanos. Que muitas das vezes os seres humanos não enxergam isso. Nossa, eles tentam ensinar, né? Vem tentando. A gente tem uma publicação que a franquia disponibiliza pra gente, que fala que os pets, eles partem antes porque eles já vieram sabendo que a gente tá precisando aprender, né? Assim, o pet, ele traz amor, ele traz amor. Ele traz um amor incondicional, né? Ele traz um carinho, ele traz... Nossa, é uma coisa muito pura, né? Então, assim, nós, seres humanos, temos muito que aprender com eles, sabe? Muito mesmo. Essa entrega, né? Que eles têm conosco, que a gente chega em casa, que transforma, às vezes, todo aquele cansaço do dia, toda aquela tristeza, então, que ele vem, que ele entrega, o companheirismo, que é um companheirismo, assim, fora do comum, né? Eles ficam do nosso lado. Então, assim, o ser humano tem muito que aprender com o pet. Muita coisa, muita coisa. A gente sabe também que você teve um pet, 14 anos com seu pet, né? Anos. Através desse pet também foi algo que te motivou a entrar também nesse segmento? Sim, foi. Por quê? O Choquito, ele ficou comigo muitos anos, né? O Choquito, ele veio na minha vida numa fase muito difícil, né? Eu peguei o Choquito quando eu estava numa fase muito depressiva, crise de ansiedade, pânico. Então, eu trouxe o Choquito para minha vida nessa época. E assim, foi cura. Foi cura, né? Todo carinho, tudo que envolvia ao redor dele. E o Choquito não trouxe cura só para mim, ele trouxe cura para minha família. Meus pais nunca deixaram eu ter pet. Nunca deixaram. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu fiquei grande, velha, foi ter pet. Então, primeiro eu tive uma calopsita, que foi o Dondon. E meu pai e minha mãe se apossaram dele, né? Porque nunca deixaram eu ter. Mas depois que entenderam que esse amor não é inexplicável, ficaram com o Dondon. Aí eu deixei. Aí depois eu trouxe o Choquito para minha vida. O Choquito, ele trouxe cura para nossa vida, né? Ele virou o amor da casa, dos meus pais, meu. E ele ficou conosco 14 anos. E assim, eu sempre trabalhei viajando, sempre embarcava. E quando o Choquito adoeceu, estava muito longe, não consegui voltar, né, para me despedir dele. Então, assim, os últimos dias dele não foram comigo. Então, aquilo me chocou muito, sabe? Porque ele era meu filho. E você não conseguir se despedir do seu filho, não conseguir dar tchau,
foi muito impactante. E ali naquele momento eu comecei a perceber, por isso que a gente fala de profissão e missão, né? Eu comecei a perceber o quanto que valia a pena eu estar longe dos meus, muito longe dos meus, e quando eu perder, eu não poder dar um tchau, né? Que a perca é inevitável, acontece, todos nós perdemos. Só que eu não poder estar ali, né? Então, eu comecei a repensar muito essa minha rotina de vida, qual era o meu propósito. E foi aonde surgiu a fórmula, foi o momento que eu perdi o Choquito, eu fiquei muito triste, muito mal. E aí foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a fórmula através do meu tio. E hoje, né, embora eu tenha essa rotina muito corrida, eu ainda consigo estar mais próximo dos meus, do meu filho, né? Cuidar, dar assistência, tá com o meu Scubinho, que hoje eu tenho o Scooby, que é o nosso amorzinho também. Então, assim, eu consegui transformar um pouco isso, né? Então, eu consegui transformar essa dor em missão, em ajudar as pessoas, em levar mais amor para as pessoas que têm os seus pets, que têm as suas dificuldades, e conseguir transformar também um pouco do meu dia a dia, né? Que é estar mais perto das pessoas que eu amo. Então, assim, a fórmula animal, eu falo que ela veio realmente encaixar essa pecinha que estava faltando. E o que o Choquito deixou de aprendizado para você? Nossa, o Choquito deixou muita coisa de aprendizado pra gente. Muita coisa, né? O primeiro amor que ele trouxe pra gente foi em relação a conhecer esse amor dos animais que a gente não tinha, né? Eu sempre gostei muito, mas nunca pude ter. Ele transformou a vida da minha família como um todo, do meu pai, da minha mãe. O Choquito, ele trouxe um amor incondicional. Choquito, se alguém... Eu lembro eu grávida, né? Se alguém chegasse perto de mim e falasse assim, vou levar esse bebê... Rapaz, se ele tivesse aquele tamanho todo que ele achava que ele tem... Porque ele era muito pequenininho, mas ele ficava muito bravo. E depois que meu filho nasceu, ele tomava conta do meu filho. Ele ficava no berço, ele me avisava quando meu filho acordou, ele avisava quando meu filho estava chorando. Mesmo? Era. Então, assim, foi um amor... Ele cuidava junto com você? Cuidava junto comigo. Incrível. Eu tenho várias fotos de Choquito dormindo em cima da minha barriga, né? Ele era muito pequenininho. Então, ele dormia em cima da minha barriga. Porque já entendi ali, né? Que... Já entendia quem era que estava chegando. Porque depois que meu filho chegou, eu fiquei em segundo plano, né? O grande amor da vida dele era meu filho. Era meu filho engatinhando e ele do lado. Então, assim, ele trouxe pra gente um ensinamento, sei lá, um ensinamento fora do comum, né? Que a gente nem imaginava que existia um amor tão, tão puro assim. E Marcela, qual é o legado que você quer deixar no mercado pet? Olha, o legado que a Fórmula Animal, né, ela tá trazendo e quer deixar, foi o que eu falei, é a transformação e o posicionamento do mercado pet, né? Hoje o mercado pet, ele é um mercado riquíssimo em informação, em profissionalismo, em amor, né? Então, o legado que a Fórmula Animal quer deixar é que é possível, sim, nós cuidarmos dos nossos pets com qualidade, que nós, sim, precisamos ter uma medicina preventiva, que nós, sim, podemos, juntos, né? Farmácias de manipulação veterinária, médicos veterinários, tutores, sim, nós temos força para transformar a vida dos pets que nós amamos. Então, o legado que a Fórmula Animal quer para o mercado pet é abrir portas. As portas que estão sendo abertas para a Fórmula Animal, nós queremos que nossos parceiros médicos veterinários, que os nossos tutores possam entrar e aproveitar dessas oportunidades que nós estamos tendo. Então, em benefícios de medicação, em benefícios de tratamento, enfim. É isso que a Fórmula Animal hoje vem buscando e vem desbravando aí no mercado da medicina veterinária. Qual conselho você daria para essas pessoas que estão assistindo agora, que têm seus pets em casa, de como cuidar melhor dos seus pets? Olha, para você, tutores, né, que são pai de pets, que estão assistindo a gente, o conselho que eu dou para vocês é: procurem seus médicos veterinários, acompanhem seus pets, busquem sempre informação, porque hoje nós temos muita coisa boa para os seus pets, sabe? Sejam, sim,
parceiros dos seus médicos veterinários, observem seus pets no dia a dia, para vocês poderem cada vez mais conhecer a necessidade deles e poderem dar melhor qualidade de vida. Prevenção, sempre previnam, né? Não deixam para fazer a medicina corretiva. Então, faça a medicina preventiva junto ao seu médico veterinário. E, claro, sigam a fórmula animal e medicação manipulado é com a fórmula animal. E Marcela, para as pessoas que querem seguir a fórmula animal, qual é o Instagram? É @fa.vitoriaes. @fa.vitoriaes. Lá no nosso Instagram, a gente diariamente está sempre trazendo novidades, está sempre trazendo dicas, né? Dicas para o inverno, dicas para o verão, né? Dicas de pele. Então, assim, nós entendemos a dificuldade de você, tutor, então você entra lá que com certeza você vai encontrar uma solução que você está precisando. E para as pessoas que querem conhecer a fórmula animal, qual é o local de vocês que vocês estão Nós hoje? ficamos em Jardim da Penha, né? Nós ficamos na rua Comissário Otávio de Queiroz, número 44. É próximo à UFES e ao Correio de Jardim da Penha. Bem pertinho mesmo. Então, assim, nós estamos disponíveis, de portas abertas. Adoramos tomar um café, né? Adoro um bate-papo, já deu para ver? Então, assim, as nossas portas estão abertas e disponíveis para vocês. Então é isso, pessoal. Nós estamos chegando ao fim de mais um Papo Milionário. Hoje a gente teve grandes insights, tá? A gente ficou muito feliz pela sua presença, Marcela. Marcela fez a gente até chorar hoje aqui, né? Mas isso faz parte do aprendizado. A gente aprendeu muita coisa hoje, entendeu que o pet, ele também é uma família. Mais um fim de um Papo Milionário. Tchau, tchau.